Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui para conversar hoje sobre um período muito importante na história da literatura, da arte, do pensamento ocidental, que é o humanismo. O humanismo não é um movimento literário, ele é um momento histórico cravado ali no final da Idade Média, tá? É muito importante para vocês, para as provas dos vestibulares, que eles adoram esse momento. Por quê? Porque preso numa era medieval, numa sociedade medieval feudal, lembram disso? Teocêntrica, com uma estrutura social totalmente baseada numa pirâmide, num estamento, servos, nobreza, clero, né? A alta igreja, né? O alto poder da Idade Média vinha dessa igreja católica forte, né? Você tinha uma política descentralizada com os feudos, uma agricultura de subsistência, enfim, tem todo ali um rolê medieval, tá? Aqui já não, numa decadência da Idade Média, houve um momento onde as pessoas se pensaram, tá, será que não dá para ter uma postura diante de uma sociedade medieval e teocêntrica? Será que essa é a única forma de ver o homem? A história da humanidade não nos mostrou outra opção que não essa teocêntrica? Mostrou. A Idade Antiga, a Grécia Antiga, a Roma Antiga, tá? Então o que a gente precisava? A gente precisava resgatar um novo meio de olhar a sociedade, tá? Então buscou olhar o sujeito através de um pensamento racional e distanciado da fé católica. Eu precisava mostrar, então, que o teocentrismo, ou seja, a fé institucionalizada nos corpos, né, e nas mentes das pessoas daquela época, não era a única maneira de um ser social. Tá? Então foi a transição entre o mundo medieval e o início da modernidade. Okay? Só que esse movimento, que é um movimento intelectual e filosófico, artístico, literário, né? É um movimento intelectual, gente, não um movimento enquanto escola literária, tá bom? Aqui é um momento histórico, um momento de transição, beleza? Então eles tinham algumas propostas pra gente. Que propostas que eles tinham? Uma retomada dos ideais clássicos, a estética clássica. E com a estética clássica vem o quê? Vem a filosofia, vem a razão, vem o homem, vem essas pautas todas que Sócrates, Platão, Aristóteles, a ciência fervilhava na Grécia Antiga. Belezinha? Liberdade de pensar a sociedade. Ou seja, eu não quero ficar preso a um único meio de ver. Eu não quero poder... Ele, J.C. É a única razão do nosso existir. Eu quero pensar que a gente pode ampliar isso, olhar a sociedade de outra maneira. Tudo bom? Com isso vai haver uma valorização do homem, um antropocentrismo. Eu quero o homem de novo no centro desse rolê social, como já foi na época da Antiguidade Clássica. Beleza? Eu quero dar uma importância à natureza. Eu quero trazer aquele naturalismo, aquela ideia de que eu posso observar a natureza, eu posso viver a partir disso. Uma valorização da razão, um racionalismo, porque vem todo no rolê da estética clássica, filosofia. Tá? E ser uma alternativa à dominação da igreja. Eu quero entrar não apenas num conflito, numa treta, numa violência, não é isso. Eu quero mostrar para a sociedade que existem outras maneiras de ser, a não ser essa do JC. Tudo bom? E a gente tem um representante maior na literatura nesse momento histórico, que é o Gil Vicente. Tá? Ele fez autos, ele fez farsas, mas é no alto que é mais popularizado e é o alto da Barca do Inferno, que alguns de vocês podem até ter feito isso na escola, representado, enfim, e que cai nos vestibulares, principalmente nas provas da Unesp aqui em São Paulo. Ok? Vamos lá. O que acontece aqui então? Existem dois barcos, o barco do anjo e o barco do diabo. E as pessoas, ou seja, é uma grande alegoria desses tipos sociais, né? As pessoas iam chegando, obviamente, que elas iam tentando entrar na do anjo. Né? Elas não iam chegando lá e falar assim, tô contigo, diabinho, hashtag tamo junto, irmão. Não, ela ia primeiro tentar ir na do anjo. Tá?
Só que ele ia barrando geral. Ele ia barrando geral. E olha quem que ele vai barrando. Aqui eu só coloquei alguns para representar para vocês. Ele barra um frade. Nota. E a igreja? Tudo bom? Aí a gente vai puxar um balãozinho e vai falar o quê? Gil Vicente tinha o apoio da rainha de Portugal. Ela adorava as histórias dele. Ela se divertia com as farsas, ela ria muito. Então o Gil Vicente tinha esta proteção. Óbvio que ele não podia apoiar. Porque senão ele também ia chegar para ele e falar assim, ô Gil, agora tu passou dos limites, né, bebê? Agora deu ruim. Agora nem eu consigo te defender, irmão. Tá? Mas ele tinha esse respaldo, tá? Mas olha o que ele está falando. Esse frade aqui, por quê? Porque ele pregava coisas assim para os fiéis e ele fazia outras. Ele não cumpria aquilo que ele próprio dizia que era certo, tá? O judeu, a mesma questão. Olha como ele coloca duas religiões diferentes aqui. Óbvio, né? Porque se ele coloca no diabo o frade da Igreja Católica e leva um judeu para o anjo, aí ia dar ruim. Porque nós ainda estamos na Idade Média, bebê. Pensa nesse contexto. Nunca esqueça disso. Tá? Corregedor. Tá? A ideia da corrupção, das manipulações econômicas, né, dos maus feitos ali com o poder público ou com a vida das pessoas. Tá? Ele coloca também o fidalgo, um nobre. Um nobre. Ele coloca a Brígida Vaz. Uma profissional, assim, dos corpos, se é que o YouTube me entende. Tudo bom? E o que ele vai pôr aqui? O parvo. Parvo é quem? É um tolo. É um bobo da corte. Aquele ingênuo que está lá se diverte o outro. Que não é capaz de fazer mal a ninguém. Vai lá, parvinho. Tá? E aí vem a sacada. Ele coloca quem aqui? Os cavaleiros medievais. Você vai dizer, nossa, mas os cavaleiros medievais não tem um monte de morte pelas costas por conta das cruzadas? Tem. Mas ele está falando que eles são heróis. Apesar de tudo isso, eles estavam ali com um espírito da conquista, do heroísmo. Tá? Então, automaticamente, ele concilia. Ele coloca alguém aqui e coloca o frade, por exemplo, e um nobre no diabo. Alto é uma história com um tom moralizante. Tem uma moral daquela história. Sempre lembram dessa palavra, gente. Alto. Tem uma moral. Tá? Vocês vão ver no século XX, um dos nossos maiores representantes da literatura, tá? O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Alto. Também tem um tom moralizante ali, tá? Isso fica para um outro momento. Mas só para vocês terem essa vibe aí. Belezinha? E aí, leva para a vida, leva para sempre, leva para a prova do vestibular. Esse destaque aqui, importantíssimo. Gil Vicente, com seu alto, ele não critica a instituição. Então, olha o que está escrito aqui. A crítica está centrada no indivíduo e não nas instituições. Ou seja, não é a Igreja Católica que ele está pondo na barca do inferno. Ele está pondo este frade, que não está levando a fé da maneira que deveria. Ele não está pondo a nobreza na barca do inferno. Ele está pondo este fidalgo. Ele está pondo este judeu. Então ele coloca no indivíduo e não como uma personificação da instituição. Ele preserva a instituição e coloca o foco no indivíduo. E assim ele segue na obra dele. Esse é um movimento muito importante e que vai dar origem ao que a gente vai ver em seguida, chamado de Renascimento. Belezinha? Tudo bom? Fiquem bem, bons estudos. Tchau!